veio até a mim pra dizer que queria que eu lhe ouvisse e que eu estava andando em círculos, perdido e sem direção pra viver, porque eu estava andando só, caminhando sem direção. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amou a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender. Amor, sim, amor a mim, e por amor a mim se entregou. Por amor, um dia ele sofreu, chorou por mim naquele lugar tão cruel e tão triste. Por amor, um dia ele foi acorrentado para que eu fosse livre, meu caminho encontrar, minha vida mudar. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou. Muito boa tarde a você que está conosco em mais um Os Hinos que Cantamos. Hoje, você pode observar que eu não estou sozinha, porém não estou com o meu amigo do bordão tão famoso. Fala, Daniel. Hoje será Os Hinos que Cantamos um pouco diferente. Logo de início, eu já peço desculpas pela minha voz, porque eu ainda estou com resquício da gripe, um pouquinho de tosse. Mas hoje nós vamos fazer os hinos que cantamos em família, porque está comigo hoje o meu irmão, o Washington Vautier, que é pastor lá em Jaboatão, na Igreja Brasil para Cristo, que veio aqui a São Paulo para um compromisso e não podia deixar ele escapar. Então, de tá. livre e espontânea opressão. Ovinha, então eu tive que... Veio. Então, a gente hoje vai bater um papo, nós vamos falar sobre as músicas que marcaram a nossa vida, músicas que nós cantamos, né, na nossa adolescência, nossa infância. A gente vai ter um bate-papo musical. Hoje vai ser um pouco diferente, né, da proposta que a gente sempre traz de contar a história da canção e depois a gente cantar a música. Hoje a gente vai conversar, vai relembrar algumas coisas e eu espero que vocês, né, possam nos prestigiar nessa tarde. Detalhe, o programa de hoje está sendo gravado, tá bom? Mas espero que vocês participem e não esquece de dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá nós temos um post que está fixado, que você faz o seu pedido musical. Então, você deixa lá qual a música que você quer que a gente cante, que a gente conte a história e conta mais ou menos alguma coisa que essa música representa na sua vida. Você pode dizer, eu quero ouvir o hino tal, porque foi quando eu me converti. Ou eu quero escutar o hino tal, porque essa música eu estava passando por um problema muito sério e ela falou comigo. Então, deixa lá nas redes do Instagram e do Facebook os hinos que cantamos e deixa lá a tua participação, tá bom? Desde já eu agradeço por você estar aqui conosco. Mas vamos lá. O Washington, conte-me tudo, não esconda nada. Qual a primeira lembrança que você tem da música na sua vida? Qual a primeira canção assim que você lembra? Pergunta difícil. A mente hoje não é mais a mente de antigamente, né? Mas Já tá velhinho. ficando velho já, o cabelo já está caindo, já está indo-se embora. Mas pelo menos você não está feito eu, que tem cabelo branco, né? O seu tá caindo, mas tá pretinho, o meu não. Mas as primeiras hinos que vêm assim na mente são os hinos da harpa. A gente cantava muito o hino da harpa antigamente e vem à mente hinos da harpa. Posteriormente, a gente começou a ter contato, né, com a música, ouvindo os hinos através da rádio. Não sei se você se lembra,
Era um programa na rádio Continental FM. Isso. Ebenezer Jamil, à noite, umas 9 horas da noite, mais ou menos. Durante o dia era Paulo Fidelis comanda o sucesso evangélico. Então, sempre que tocava alguma coisa ali, a gente não tinha acesso, como hoje, né? Hoje tem a facilidade de tocou, tá na internet, todo mundo pega a letra, todo mundo pega a música, começa. Antigamente não tinha isso, então a gente tinha que ou correr para tentar copiar ou tentar gravar o hino naqueles gravadores antigos que haviam, que davam trabalho, que às vezes a fita enganchava e era. E quando estava no melhor do hino, colocava a vinheta da rádio, aí atrapalhava a gravação. O locutor falava alguma coisa, mandava um alô para alguém, a hora e aí certa interferia na gravação, dava uma raiva tão grande. Mas foi assim que a gente começou a ter mais ou menos um contato com as músicas e a gente começou a gostar, na realidade, de música, de ouvir. Eu gostava muito de ouvir, eu ouvia muitas músicas. Hoje, o tempo já não permite mais a gente se dedicar tanto a estar ouvindo, né? O corre-corre da vida, às vezes, termina atrapalhando um pouco, mas era um tempo muito bom. Eu acredito que o cantor assim antigo que mais me chamou a atenção no período era Oséias de Paula. Oséias de Paula, antigo, principalmente aquela capa daquele disco Sem Ovelhas. A gente apresentou tempo, semana passada. E aí cantava Um Passo Só. Essa e capa. E todos aqueles eram muito bonitos. Mas a gente pode tentar trazer algo mais recente para ver se... Mais recente do que Oséias, né? Vamos tentar se lembrar o que é que a gente podia cantar para a gente ver. Eu só não me lembro o nome dos cantores. Às vezes Mas eu qual estou é a cantando música? hino. Que aí, Às vezes eu dependendo... estou cantando o hino e termino não me lembrando. Não me lembrando. Esse pessoal mesmo. Embaixadores de Embaixadores de Sião. Sião é Geração Florida? Isso. Se eu não me engano, esse hino é de 84, mais ou menos, que foi do LP Expansão do Evangelho. Eu lembro dessa capa. Era uma capa dupla. Era uma capa dupla. E tinha o ônibus de um lado. Isso, a contracapa era eles na frente do ônibus, personalizado com o nome. E a outra, né, a capa da frente, era eles numa plantação, acho que era de alface. Que a foto tá assim meio que em sépia, né? E tinha essa música Geração Florida que muita gente fez muito sucesso, a gente cantou muito. Dá só um pedacinho dela aí pra gente ouvir. Eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino, no mundo perdido, e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, o meu peito explodiu, meu grito ecoou. Eu queria em si o vazio da alma, mas as flores dos sonhos prendiam minha vida. Era fora de série. Muito bom. Eu me lembro, a primeira música que me vem na mente, assim, que eu lembro, na época que eu cantava no famoso... olha aí, ó. Expansão do Evangelho, Embaixadores de Sião. Muito obrigada, Paulinho. Você foi rápido. Que não estava na programação isso. Muito obrigada. Esse aí, Embaixadores de Sião, dos saudosos, né, que estão ali, os saudosos Isaac, que é o segundo, que está bem em frente à porta, já está com o Senhor. E o último, né, o quarto ali, é o Afonso Augusto, que também já está com o Senhor. Embaixadores de Sião. Então, se vocês puderem, pode procurar aí no YouTube, que tem essas canções. É muito, muito lindo esse LP. Né? Ainda é do tempo do Bolachão.
Mas a minha primeira lembrança... Desculpa aí, pessoal. Quando a gente cantava no Conjunto das Crianças, é uma música que eu nem lembro quem é a cantora, mas a primeira música que eu lembro, assim, que eu cantei era uma que fazia assim: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, como um jardineiro cuida das flores do jardim. Assim Deus cuida de mim. Deus tem um grande jardim, florido e encantador, cuidado pelo seu espírito. Desse jardim eu também sou uma flor. Eu acho que eu tinha uns 3 para 4 anos. Será que eu já era nascido? Você é mais velho do que eu. E um outro também, que eu acho que quem cantava era Jair Osana, aulinha infantil, que fazia: atenção, crianças, vamos começar a nossa aula? Aí, vamos começar a nossa aula e estudar História da Bíblia. Oba! História da Bíblia. Oba! Ninguém pode agora começar para entender tudo que iremos dizer. As histórias sei que vocês já conhecem bem. Vou fazer perguntas E responda quem souber. sobre as coisas que o Velho Testamento tem para ensinarmos a alguém. Aí começava assim: a nossa Aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos. que nos venha abençoar. Aí depois que cantava todo o hino, que falava de todos os personagens, aí cantava: A nossa hora vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. E eu lembro que a minha participação era para falar sobre Daniel. Aí, qual o nome dele? Aí eu, Daniel! Eu tinha uns 3 para 4 anos. Eu lembro que era Iusete, a irmã de Ismael, que regia o coral das crianças, e a gente participava com essa parte aí de Daniel. Mas é muito bom, né, a gente relembrar essas canções do passado. Eu sinto saudades desse tempo, porque eram músicas que exaltavam mais a Deus. Cristocêntricas. Isso. Músicas cristocêntricas. A gente vai ler a letra, né? Você pega a letra e começa a analisar, você vê o quanto as canções mais antigas exaltavam a Deus, mostravam para nós a grandeza do ser e que nós somos falhos, que nós somos limitados e totalmente dependentes do Senhor. E hoje está muito modinha música que afaga o ego. As músicas hoje todas são antropocêntricas. Elas exaltam o homem, elas falam do homem o tempo todo. E parece que as pessoas valorizam mais esse tipo de melodia. E assim, a gente vê muito... você nasceu para vencer. Deus te fez vencedor. Você vai ser Isso campeão. mesmo. Né? É sempre assim, as músicas. Pare de sofrer agora. E a gente sabe que aqui não é o nosso lugar, né, de felicidade. Como a própria Bíblia diz, que aqui não é o nosso lugar de descanso. Né? Então, e o próprio Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não é que a vida do cristão é um eterno problema, que o cristão é um fracassado, mas também a gente não vive num mar de rosas. Né? O apóstolo Paulo, quando ele diz aquela frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem gente que usa isso como se fosse um amuleto, um mantra. Eu sou invencível, eu sou imbatível. Não. Se você for ler os versículos que vêm antes, ele vem contando tudo o que ele passou. Você está abatido, você está... Né, ele sabia o que era ter fartura, sabia o que era ter passado por necessidade. Então, quando ele começa a mostrar tudo o que ele fez e que ele passou em ambas as situações, né, vamos dizer assim, o lado bom e o lado ruim, é quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele atribui a vitória ao Senhor. Com certeza. Foi Deus quem
fez com que ele pudesse sair vencedor. Não foi mérito dele. Isso. Mas, infelizmente, hoje, os hinos que são cantados dá a entender que a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, mas chegamos à vitória e aí exalta, eu estou aqui, eu venci, eu sobrevivi, eu consegui. Sempre o eu é colocado, quando deveria ser Cristo fez isso por mim, Cristo agiu por mim, Cristo venceu por mim. Então, que bom que a gente ainda tem como ouvir, né, os hinos mais antigos. Aqui colocaram um apelido em mim, de Enciclopédia da Música Cristã. Porque tudo que é hino antigo eu lembro. Tudo não, quase todos, né? Eu lembro. Mas é muito bom. Quem viveu essa época, anos 70, anos 80, teve uma excelente safra, né? E falando aí nesses anos 70, anos 80, você quer cantar aí o Barro que Sobrou, para a gente dar uma recordada? No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo ele fez conforme ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar ser maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar ser maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério, e por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. No final é sempre o mesmo. Você termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar ser maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. É o barro que sobrou.
sobrou. Eita, que agora eu viajei no tempo. Nessa época já era a FM, já, Rádio Evangélica. E eu lembro que quem trouxe J Neto para Recife, quem fez, né? J Neto conhecido foi Nilson Lins. Isso. Nilson Lins. E esse hino fez muito sucesso. Esse, Água Viva, aquele... Quando eu cheguei aqui, Meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Toda igreja cantava. E J Neto, essa canção, ela tem uma letra muito forte, né? Que aí entra naquilo que a gente estava falando antes. Que mostra a nossa fragilidade e que sem Jesus a gente não é nada. Isso. A gente é apenas pó, cinza, barro. A gente agora vai dar um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Continua ligado com a gente e faz o seguinte, deixa lá o teu comentário, qual é a música que você quer que no próximo programa a gente conte a história e que a gente cante aqui, tá bom? Vai lá nas nossas redes sociais, os hinos que cantamos, e aí você coloca onde tem um post fixado qual é a música que você quer que a gente cante e deixa lá com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Pra
Estamos de volta com o nosso programa Os Hinos que Cantamos. Eu sou Ângela Vautier e a gente vai juntinho até às 4 da tarde. Hoje a gente está tendo um programa um pouco diferente. Hoje é Os Hinos que Cantamos em Família. Eu e o meu irmão Washington estamos aqui recordando algumas canções que marcaram a nossa infância e adolescência. E os hinos que cantamos também atualmente, né? A gente também está conversando sobre isso. E eu espero que você possa participar conosco, né? Deixando lá o seu recadinho, tá bom? E pedindo a sua canção para o próximo programa que a gente vai fazer. Aí a gente vai contar e cantar, tá bom? Mas voltando agora aqui ao nosso papo. Na adolescência, eu lembro que foi assim, dentro de um mês, você, o Wellington e o Wallace, ambos, né, se converteram. Foi dentro de um mês, né? Um prazo assim. Foi uma sequência. Foi de um mês. Ou menos, que eu lembro que um foi na sexta-feira, o outro foi no domingo, o outro foi na outra semana. Então, entre 15 dias e um mês. Daquele período que vocês estavam novos na fé e fazia parte lá do grupo de jovens, tem alguma canção daquela época que você se lembra e que marcou assim vocês? No tempo que tinha o Cântico de Davi, que sempre se apresentava lá em Santo Aleixo, na Assembleia de Deus. Rapaz, daquela época. Aquela época. Será que minha Geração cabeça Florida vai... era Sim, era daquela deles, época, era. Geração Florida era. Mas tinha um também do nosso grande amigo, JC Brother, que a gente entrevistou aqui semana passada, que eles também cantavam. Sim, de Zé Carlos. Agora, deixa eu ver se eu me Eles lembro qual também era. cantavam Filadélfia. Filadélfia. As tuas obras eu bem Isso. sei. Guardaste minha santa lei. Por isso uma porta aberta diante de ti coloquei. Embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Filadélfia, Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi. Filadélfia, Filadélfia, condenação não há em ti. Diz José Carlos, a primeira música dele que eu lembro, que eu aprendi, era Eu Vejo Deus. Aquela foi a primeira canção dele que eu lembro que eu cantei. Eu vejo Deus além do céu azul, no arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nos pontas da canção, no raio, no trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Muito bom esse tempo. Mas me diz aí uma curiosidade que eu tenho. Quem te influenciou com a música? Quem me influenciou com a música? Para tocar... Gostar de música, para tocar, para cantar? Gostar de música era devido a estar o tempo todo na radiola, ouvindo. Eu fui me atraindo. Agora, para tentar tocar, né, que eu não toco, eu tento.
Não tente, como eu digo aqui, se esforce, porque quem tenta é o cão. Se esforce. Foi mais a necessidade. Eu queria tocar na igreja e não tinha ninguém para estar acompanhando. Eu queria cantar com alguém acompanhando e às vezes era difícil estar com alguém lá. E aí eu via, às vezes, o pessoal do Canto Davi tocando, eu ficava admirando eles tocando. E aí eu decidi tentar aprender. E me levaram para um professor que tinha uma deficiência visual. Eu lembro dele, irmão Aloysio. E era interessante. Ele não enxergava, mas ensinava. E na turma lá tinha umas 6 pessoas que aprendiam com ele. Quando foi um dia, ele chamou a gente para ir tocar num ponto de pregação que ele ajudava. Ele sempre ia, acho que era umas quarta-feira à noite. Aí eu vou. Quando chegou lá, estava eu e mais 3. A gente estava lá tocando. E eu me lembro que eu dei uma nota errada. E na hora que eu dei a nota errada, ele virou-se para o meu lado e disse que eu estava dando a nota errada. Isso o pessoal tocando lá, cantando. Ele virou-se e disse que eu estava dando a nota errada e corrigiu o dedo quarto, é na casa tal, na corda tal. Aí eu parei de tocar e eu olhei, como é que pode? O homem é quase cego. Como é que ele, com o ouvido, ele percebeu o erro que eu dei e no meio dos demais? Aí dali eu disse, eu tenho que aprender para não ficar passando vergonha. Eu lembro que tu ficava o tempo todo em casa assim, no braço. Porque não tinha o violão, tinha que estar no braço. Não tinha o violão e ficava no braço assim. Aí a gente dizia, vai ficar doido. As pessoas hoje não fazem as coisas, eu tenho o costume de dizer que não fazem as coisas por acomodação. Porque hoje, instrumento você pode comprar, você pode dividir. As pessoas, muitas vezes, quando vê o interesse, contribuem, dão instrumentos, entendeu? Mas, antigamente, era difícil demais de conseguir as coisas. E a gente tinha que se esforçar. Então, já que não tinha dinheiro para comprar um instrumento, não tinha instrumento disponível, aí tinha que fazer o quê? Riscar aqui no braço e ficava dó, ré, mi. Para quando conseguisse pegar um instrumento, já saber mais ou menos a posição. Era dessa forma que a gente aprendia. Eu lembro desse tempo, que era o tempo todo assim. Sentava para almoçar, depois que terminava de almoçar, ficava na mesa ali, no braço. E eu, meu Deus do céu, vai ficar biruta com isso. Mas, como você falou, tudo é questão de esforço, né? Quando a gente se esforça, quando a gente luta, a gente dá mais valor. Quando a coisa é muito fácil, sabe? Não dá. E engraçado que agora eu estou lembrando que a gente já teve... Você teve 2, né, professores com deficiência. No meu caso, em comum com você, foi o professor da datilografia. Também era cego. Também era cego e sabia quando a gente teclava... Sabia quando teclava errado. Eu considerava um absurdo como no meio de uma turma de 25, 30 alunos, todo mundo com a máquina de escrever, batendo, e ele dizia quem estava errando. E qual foi a tecla que a gente errou? E quando chegava naquela fase da agilidade, ele também sabia que a gente tinha errado. Isso. O tempo, né? Ele sabia que eu a gente até tinha hoje errado. eu tento compreender como era aquilo. Mas e eu não consigo. É o que a gente diz. Quando uma pessoa perde um dos sentidos, o outro fica muito aguçado. Então, a audição... Compensação. Compensa. A audição de uma pessoa que é cega é superior à nossa. Se você observar, geralmente é assim. O cego, ele ouve, mas que ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao redor, porque ele não tem a visão, né? Então, a audição é que vai guiar ele. Mas, nesse papo aí da música, né? No meu caso, eu acho que eu tive várias influências da música. Primeiro que eu comecei a cantar no grupo das crianças logo cedo, né? Então, era o tempo todo ali na igreja ouvindo música. Mas tinha a questão de ficar vendo você e o Wellington o dia todo, ouvindo rádio ou assistindo programa na TV de clipe musical. Então, tem muita coisa que eu lembro dessa época, mas eu acho que a pessoa assim, que influenciou muito a gente foi a nossa mãe. Também. Ela... Cantava no coral, cantava no quarteto. Isso. E quando adolescente, né, ela ganhava concurso, né, de música no bairro. Então, ela cantava muito bonito. E como eu já contei aqui, em alguns outros programas, perdão, mas hoje o pigarro está me pegando. Ela colocou meu nome Ângela, porque ela era fã, né, da cantora Ângela Maria. Ângela Maria.
Mas eu digo, meu talento não chega, né? Eu canto pela misericórdia do Senhor. Mas a nossa mãe, ela influenciou muito a gente, né? Com essa questão de música, de cantar. Eu lembro que quando eu era criança, eu cantava muito alto. E eu ficava, e ela fazia, menina, economize a sua voz, cante mais baixo, não é desse jeito. Aí ela ensinava para fazer falsete, que era para poder poupar mais um pouco a voz nas notas agudas. Mesmo ela não tendo o conhecimento técnico, né? Ela nunca fez curso de música nem de canto, mas ela nos orientava a cantar, né? com qualidade, e também nos apresentava, né? Canções de louvor a Deus, e levava a gente para ensaio de coral, e a gente ficava lá ouvindo, né? O coral ensaiar. E tem uma canção que essa canção, por mais que a gente ouça com outras pessoas, mas a gente sempre lembra dela, que é a música Gratidão, De Débora e Leia. de Débora e Leia. Eu lembro que ela escutou essa música a primeira vez e ficou apaixonada por essa canção. E nessa época, os LPs de Débora e Leia não era vendido nas casas, né? Nas livrarias evangélicas. Era vendido diretamente na própria igreja. E tinha um vizinho nosso, que era da Igreja Deus e Amor, que trouxe para ela. E eu lembro dessa capa, eu fico encantada. As duas estão sentadinhas assim, com um vestido vermelho estampado, e num jardim. E sempre que tinha algum culto, né, de ação de graça, ou da família, ou de alguém da igreja, as pessoas chamavam a minha mãe para cantar essa música. E tem um amigo da família, Kennedy, que uma vez ele disse a mim, quem quiser diga que quem gravou essa música foi Débora e Leia. Para mim, quem gravou foi a irmã Alice, porque é a cara dela. E agora eu vou me esforçar para cantar, porque a tosse e o pigarro não tá deixando, mas a gente tá aqui para fazer a obra do Senhor. Então, vamos lá. Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Tenho tão pouca coisa que pedir, mas tenho muito que agradecer. Te agradeço pela família que amo tanto e pelo lar abençoado que me deu, enquanto muitos vivem na solidão, sem amor, sem um lar que seja seu. Te agradeço pelos meus olhos que contemplam as maravilhas da tua criação. Há muitos cegos que choram sem consolo, porque vivem dia e noite na escuridão. Pelos meus braços com os quais trabalho, enquanto muitos estão a mendigar. Pela voz com a qual eu canto, existem muitos que não podem falar. Te agradeço porque tu me escolheste
para ser uma salva por teu amor. Tu me fizeste herdeira do teu reino, enquanto tantos não conhecem o Salvador. Oh, quanta coisa tenho que agradecer-te. Nessa canção não consigo enumerar, mas o Senhor que conhece meu coração compreende a gratidão no meu cantar. Dei uma viajada agora no tempo, lembrando dela. Tinha outra música também que ela gostava muito, que era aquela de Shirley Carvalhais, Mansões Celestiais. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ela tinha assim, um gosto apurado por canções que falavam muito ao coração, né? Ela tinha bom gosto, sabia escolher os louvores. E graças a Deus a gente conseguiu herdar isso dela, esse gosto pela música, esse prazer, né, de ouvir canções. E da harpa, qual o hino que você lembra, que você gosta, que marcou a sua vida? O hino que até hoje eu me lembro, toda vez que eu canto, eu me lembro que o Hélio gostava muito de cantar. Era o 15 da harpa. Ele gostava muito de cantar, mas ele não cantava no ritmo que era para cantar. Ele cantava uma outra roupagem. Era. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tempo bom. Eu tenho muitas lembranças de hino da harpa, mas os hinos que eu lembro estão sempre associados a Ismael, nosso tio. Então, eu lembro muito do 380, que é enorme, é o maior hino que tem. Debaixo de umas muito formosas tamareiras. Lembro muito também do 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarço buscando a luz. Eu tenho muitas lembranças dele, de hino da harpa. Um também que toca muito é eu acho que é o 515. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Quase que eu não consigo a nota. E um outro da harpa que eu lembro, e que lembra a nossa avó, Dorinha, talvez porque a gente visitava muito ela quando ela estava doente, é o 510, que eu estava até ouvindo esses dias no YouTube. Um dom real Deus despertou
nos seus fiéis, dom de curar. Isso. Toda doença Deus sarou. E sare ainda e vai sarar. Fé em Deus, fé em Deus. Ai, eu acho que aqui não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, Eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. O interessante é que a harpa tem hino para toda situação, né? Tem para você se converter, tem para você estar passando por problema, tem para você que está doente. E eu lembro muito desse, da harpa. E o bom é isso, que a gente tem essas canções que marcam a nossa vida, que a gente leva, né, durante a nossa jornada, porque fala ao nosso coração. E o louvor, ele é para exaltação do Senhor, mas também para confortar o nosso coração. E a gente canta quando está triste, a gente canta quando está alegre. Não tem isso. A gente tem que louvar ao Senhor em todo tempo. Engraçado é que marca tanto que você pode não estar lembrado, mas quando começa a cantar, começa a vir à tona a letra. Parece que fica guardadinha na caixinha lá dentro. Daqui a pouco você vai se lembrando. Pode ser que não se lembre de tudo, mas uma boa parte você consegue lembrar. A gente vai dar um outro intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Não sai daí, continua com a gente. Que hoje os hinos que cantamos está sendo os hinos que cantamos em família. Estamos aqui recordando eu e meu irmão Washington algumas canções que marcaram a nossa vida. A gente volta já já.
Estamos de volta com o nosso Os Hinos que Cantamos. Para você que está chegando agora, hoje a gente está fazendo um programa gravado, tá bom? Estamos fazendo aqui os hinos que cantamos em família. Estou eu e o meu irmão. Estou aproveitando que ele deu uma passadinha aqui em São Paulo e assim fiz um convite, né? De livre e espontânea pressão, ele aceitou e a gente está aqui. Estamos recordando músicas que marcaram nossa infância, nossa adolescência, né, nosso processo, né, de crescimento espiritual. Então, estamos dando uma viajada aí no tempo e eu espero que você possa também participar conosco. No próximo programa, a gente vai atender os pedidos que você fizer hoje lá no nosso Instagram ou Facebook. Os hinos que cantamos, deixa lá qual é a canção que você quer que a gente conte a história e cante na próxima semana. A gente, quando chegamos na adolescência, né? Quando chegamos na adolescência, aí a gente aprendeu a cantar com playback, né? Que era complicado, a gente nunca tinha cantado com playback. Que a gente é de um tempo que era assim, começa a cantar e o músico se vira para acompanhar. Isso. Né? Não tinha essa história de qual é o tom, qual é a nota, ensaio, não. Teve a oportunidade, saudava a igreja e vamos lá, o músico que se virasse para achar a nota. E aí, a gente aprendeu a cantar com playback. Como foi essa experiência para você aprender a cantar no tom e no tempo com playback? Complicado demais. Era muito difícil. E você tinha que escolher um playback que desse mais ou menos na sua voz, porque se você pegasse um playback um pouco mais alto ou um pouco mais grave, mais baixo, você não conseguia cantar de jeito nenhum. E ainda tinha aquela questão do tempo exato da música. As introduções, as paradas que às vezes os músicos, o cantor fazia, era difícil. Então, geralmente eu escolhia música do Logos, que ficava mais fácil para mim, ou de algum outro cantor que ficasse dentro daquela... Valdemir de Carvalho. Isso. Que cantava um pouco mais grave. Porque outras músicas ficavam complicadas para cantar. Agora, o pior é quando você botava o playback no gravador e na hora que você estava cantando, a fita enganchava. Aí era complicado. Era problema. Ou então, quando a gente levava o playback e não estava no ponto, que quando colocava, não era esse não. Aí era complicado. Ou quando a pessoa virava o lado da fita. Era no lado você A, dava do lado A B. e a pessoa botava do lado B. Aí tirava do ponto, aí começava aquela agonia toda. Eu lembro que quem nos ensinou a cantar com playback foi o Josenildo, né? Que liderava o grupo de jovens. E eu lembro de duas canções que me marcaram até hoje, que ele ensinou a gente a cantar. Um era aquele... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. E era difícil porque, enquanto vocês estavam cantando, a gente, das meninas, tinha que fazer o contracanto. Aí, aleluia. E era difícil, ele tinha uma paciência muito grande para ensinar a gente. Vamos tentar. Buscai primeiro. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Acho que ficou alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nossa! E uma outra também dessa época que eu lembro era aquela Céu Lindo Céu. Este mundo Isso. jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou
receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro e com Cristo vou com sempre morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. E aí a gente foi seguindo a nossa saga de cantar, né? Na verdade, nós nunca fomos assim cantores profissionais, mas nós sempre estivemos envolvidos, né, na obra do Senhor. Então a gente sempre estava louvando. E aí saímos da fase do playback e aí montamos o nosso primeiro grupo, né, que era chamado de Conjunto Eletrônico. A gente é dessa época, tá, gente? Conjunto Eletrônico, Expressão de Louvor. E a gente, graças a Deus, a gente recebia até um pouquinho de convite, né? Andava um bocado. Toda semana estava em algum lugar. A gente recebia um pouquinho de convite, o pessoal Mas gostava. em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não tinha ninguém, Então, vai tu mesmo. era a gente. Pronto. E depois de um tempo, a gente também montou um outro grupo, aí já estava mais chique, aí já era banda, que foi a banda Agnus. Também a gente recebia muitos convites, a gente fazia culto em praça pública, a gente ia para as igrejas. Eu lembro que a gente cantou uma vez em cima de um caminhão lá na UBPC de Engenho do Meio. E a gente estava sempre envolvido, né, com louvores, porque a nossa família é assim, muito musical, né? A gente gosta muito, de fato, de música. E, graças a Deus, eu tenho uma família que dá para a gente montar uma banda, né? Ele dá uma arranhada aí no violão, meu irmão Wellington dá uma arranhada na bateria, o filho mais velho dele, o Mateus, toca baixo, toca bateria, Lucas Guitarra. toca teclado, toca flauta. O que mais Lucas está tocando? Violão, guitarra, flauta. Então, assim, a esposa dele, Risolanda, também canta. Então, a gente já começa a montar uma banda já na família. E graças a Deus por isso. Porque a música de exaltação ao Senhor sempre esteve presente na nossa família. E a gente gosta de recordar. E sempre que a gente está assim, reunido em família, sai música. Se a gente fosse fazer, de fato, o programa recordando tudo, a gente ia ter que fazer uma série, né? 1, 2, 3, porque são muitas canções que marcaram a nossa vida. Tem algumas que eu dei a sugestão para ele cantar, mas ele desistiu, que é uma que eu sempre lembro dele, que é o Martim Lutero, Teu Outra Vez. Mas a gente vai se esforçar agora para cantar uma que a gente cantava no grupo, juntos, que eu acredito que muita gente já cantou essa canção na igreja, que é do Band Voz, Jesus Virá. E era uma canção que não faltava nos cultos de louvor, de adoração e de jovens, né? O pessoal gostava muito dessa canção, Jesus Virá. E a gente vai louvar agora. Já estamos caminhando aí para o finzinho do nosso programa. E vamos recordar nossos tempos de banda. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.
Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. E essa é a esperança que nós temos, que Ele virá em breve e nos levará e nós reinaremos com Ele, e lá sim não vai ter tempo, sabe, cronômetro para dizer acabou o louvor, né? A gente aqui tem o nosso tempo, que já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas lá, ó, o louvor vai ser por toda a eternidade. E eternidade não tem cronômetro, não tem tempo. É eternidade, gente, tá bom? Então, e outra coisa, lá não vai ter essa história de quem canta feio, de quem canta bonito, de quem canta desafinado, não. Todo mundo vai ser, ó, tudo afinadinho para louvar ao Senhor Jesus, dizendo santo, 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 santo. Tá bom? Washington, a gente tá chegando no finalzinho. Suas considerações finais. Eu acho tão bonita essa expressão. Suas considerações finais. Mesmo sendo assim... De livre espontânea de livre pressão. espontânea opressão. Mas eu fiquei feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. Espero que vocês se deleitem, né, tenham se deleitado, né, com esses louvores. Possam voltar um pouco o tempo e lembrar como eram maravilhosos os hinos antigos. Lá em Pernambuco, de vez em quando, tem algumas igrejas que fazem culto retrô, culto do vinil. Culto do vinil. E para nós é uma maravilha quando a gente volta nesse tempo. É aquele culto gostoso, maravilhoso, onde todo mundo começa a se lembrar, né, do tempo em que os louvores falavam mais de Deus. E acho que não tem nada melhor do que abrir nossas bocas para adorarmos e agradecermos ao Criador. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. E eu quero agradecer por você ter aceitado o convite assim tão de livre espontânea pressão. Gente, é o seguinte, eu falo pelos cotovelos, mas os meus irmãos, eles são muito tímidos demais. E principalmente ele. Se você disser que ele vai pregar, amém. Mas quando a gente fala, vamos fazer uma entrevista, câmera não é com ele. Mas eu não podia perder essa oportunidade dele estar passando aqui em São Paulo e ele vir participar com a gente aqui do nosso programa e relembrar esses tempos que a gente cantava junto. Quero também agradecer a você que esteve conosco até agora, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, e quero te convidar para hoje à noite estar conosco aqui na Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista, para participar do nosso culto Intimidade com Deus. O culto de intimidade com Deus tem sido assim muito marcante nas nossas vidas. Deus tem se feito presente, tem se revelado a nós. Além do momento de oração, de intimidade, também nós temos sido alimentados pela palavra do Senhor. Então, não perca hoje, às 20 horas. Se você quiser chegar um pouco mais cedo, 19, 19h30, esteja à vontade. Mas às 20 horas, intimidade com Deus, e venha ter, de fato, essa intimidade com Ele, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida. Muito obrigada, te aguardo na próxima semana, às 15 horas. Você tem um encontro marcado com a gente no Os Hinos que Cantamos. Deus te abençoe e até lá.